Apesar do alto custo para a viagem até os destroços do Titanic, o submersível Titan não conta com qualquer luxo. Na verdade, a cabine da embarcação é bastante apertada e desconfortável. A seguir, você vai saber quais são as condições de viagem dos ocupantes. Todos a bordo se sentam no chão, num espaço que é mais ou menos o tamanho de uma minivan. Na parte da frente, há um vidro redondo que permite ver o fundo do mar. As paredes da embarcação contam com aquecimento, já que as temperaturas despencam durante a descida de 4.000 metros abaixo da superfície. A cabine tem um vaso sanitário com uma cortina, mas a empresa recomenda que os passageiros restringam a dieta para que ninguém precise ir ao banheiro. As manobras de direção do Titan são limitadas e, para a movimentação debaixo d'água, um controle de videogame modificado é usado. Um sistema de mensagens permite que o piloto receba informações da embarcação-mãe que fica na superfície. Câmeras 4K, luzes e um scanner estão do lado de fora para auxiliar no mergulho. No fundo do mar, o submersível está sob enorme pressão do oceano. Por isso, sensores mostram aos especialistas o estado da integridade do casco. Antes do mergulho, o Titan é lacrado com 17 parafusos especiais. Para dar início à viagem, os passageiros precisam assinar um termo em que aceitam que a embarcação não foi aprovada ou certificada por nenhum órgão regulatório e que a viagem pode, nas palavras do documento, resultar em ferimentos físicos, trauma emocional e até morte. A gente segue falando sobre esse assunto com o nosso analista de internacional, Lorival Santana, porque o New York Times trouxe uma reportagem que destacava um alerta feito por especialistas em águas profundas sobre os riscos que a empresa OceanGate estava fazendo. E esse alerta, Lorival, é de 2018. Havia perigo, até pelo que a gente viu na reportagem, que os participantes tinham que assinar um documento assumindo os próprios riscos ali. Boa noite. Boa noite. É uma embarcação que tem um status de uma experiência experimental, né? Não está aprovado pelos órgãos reguladores. E nessa carta, que era do Comitê de Veículos Subaquáticos, cerca de 10 oceanógrafos e profissionais de embarcações submarinas diziam que as consequências poderiam ser catastróficas de usar essa embarcação, porque realmente ela não tinha as garantias, ela não tinha sido testada por inspetores independentes vinculados a uma agência reguladora que pudesse certificar de que ela estava em condições para fazer esse tipo de operação. É uma estrutura de fibra de carbono, é algo bastante precário realmente, né? E agora essa embarcação ela está numa área, ou seja, as buscas são feitas numa área equivalente ao estado do Sergipe, o território, 20.000 quilômetros quadrados, ou o estado de Connecticut nos Estados Unidos. Então é uma área muito grande. Existe uma embarcação que faz a operação remota, de controle remoto, que a Guarda Costeira americana e canadense possuem, mas essa embarcação, ela trafega a 30 km por hora. Nós estamos falando de uma área que está a mais de 300 quilômetros de distância da costa. Então, realmente é uma agulha num palheiro, um tempo muito curto, né, e algo realmente que poderia ter sido evitado, né? Os Estados Unidos têm essa imensa qualidade de não querer regular tudo, de não haver uma intromissão demasiada no Estado, e em grande medida isso é a chave para a prosperidade dos Estados Unidos. Mas tem situações em que realmente a falta de fiscalização e de regulação é algo que pode levar a essa situação, porque, veja, essa não é uma coisa desconhecida, né? E, aliás, existem 30 submersíveis turísticos no mundo que transportam 1 milhão de passageiros por ano. Desses, 7 usam a costa dos Estados Unidos. Nos últimos 4 anos, transportaram 750 mil turistas. Então, não é uma indústria tão pequena, assim, tão escondida a ponto de as autoridades não poderem ter se dado conta de que havia ali
uma bomba relógio, É Márcio. que o risco aqui, eu imagino, esteja na profundidade que esse navio, que esse submersível vá. É de imaginar que os submersíveis que existem hoje em dia vão a águas mais rasas, claro. visitam alguma coisa de coral. Não a 4 quilômetros de profundidade. Exato. O solo dessa região do mar tem essa profundidade e é possível elevar uma embarcação, mas com esse tipo de equipamento que eu mencionei, que infelizmente não vai chegar lá a tempo. Pode recuperar o equipamento, mas não salvar as pessoas.